policial Howard, que era um policial ali do departamento de armada, então ele foi a público e ele disse então que eles haviam identificado a vítima e que se tratava de April Dalmissal. Todos ficaram chocados, todos se conheciam naquela comunidade, quem estava ali sabia de quem eles estavam falando, era uma jovem adolescente de 14 anos. Aquela notícia começou a se espalhar e as pessoas ficaram ainda mais chocadas. E o policial, ele começou então a pedir informações sobre uma van branca que era sobre aquela que uma jovem adolescente havia falado, que ela viu que ela estava sendo perseguida por essa van branca, então eles queriam informações sobre essa van. Eles publicaram uma foto mostrando essa van branca, que ela tinha algumas marcas, era como se fosse uma van de pintura, ela tinha também alguns amassados. E a pessoa que viu essa van viu que tinha 3 homens dentro, então eles queriam saber quem eram essas pessoas, aonde estava essa van. A autópsia evidenciou que não houve uma relação íntima forçada, então se sabe que não tem um DNA para fazer uma checagem. E parecia que a pessoa, né, que fez aquilo, quando os peritos fez uma dinâmica da ação, de tudo, eles disseram que a pessoa, ela foi interrompida durante a sua ação, porque a April, ela estava nua, mas ela não havia sofrido uma relação íntima forçada, e a pessoa que cometeu tudo aquilo parecia estar com muita raiva de alguma coisa, ou da própria April. Ela foi pisoteada até ela não respirar mais. Então, os policiais, eles precisariam usar todas as impressões digitais que eles teriam, impressões do sapato, já que não tinham DNA. Eles vasculharam toda a área tentando localizar o celular da April. Eles não encontraram nada, então eles decidiram fazer um PIN para ver se conseguiam uma localização de GPS, mas também foi em vão. Então, os policiais, eles montaram uma equipe de mais de 40 pessoas e eles foram até a área para fazer uma pesquisa, porque eles queriam encontrar o celular e os outros objetos que ela estava carregando naquele dia. Também foi enviado um cão para ajudar e cheirar uma peça de roupa da April. Eles queriam que, a partir do momento em que esse cão ele cheirasse uma peça de roupa, ele, né, pudesse então achar os outros objetos que tinham também o mesmo cheiro dela. Até que esse cão ele pegou uma estrada lateral e ele encontrou o telefone da April alguns metros depois, mais a leste. E esse telefone ele tinha várias rachaduras, mas os especialistas forenses do laboratório, eles embarcaram em uma análise muito abrangente para verificar o que tinha ali naquele telefone e se tinha algumas informações sobre o assassino, o responsável por tudo aquilo. Eles conduziram uma investigação completa de análise de dados, de textos, de ligações, e-mails e coisas que a April estava fazendo em aplicativo. E os detetives, claro, esperavam obter essas informações, mas esse é um trabalho demorado e eles sabiam que eles precisavam seguir outras pistas enquanto peritos estavam analisando todos esses dados do celular. E eles estavam tateando em várias pistas que eles tinham, inclusive com relação àquela van branca que foi noticiada, que eles queriam informações sobre aquela van. O dono dessa van e quem dirigia essa van naquele dia viu aquele noticiário e ela foi até o departamento de polícia. E ela foi dizer que sim, ela esteve ali no local no dia em que aquela outra jovem disse que eles estavam. E que ele estava ali com outros homens dentro da van, porque ele estava mostrando casas que ele havia construído na área. Ele era uma pessoa que trabalhava com construção civil, por isso que a van também era suja de tinta. Então, ele estava ali apontando para locais onde ele já havia trabalhado, casas que ele já havia construído. E ele estava mostrando para esses rapazes essas casas, porque ele estava explicando para ele um pouco do trabalho, do que eles deveriam fazer. Parece que essas pessoas estavam sendo contratadas. E ele disse que, na verdade, ele não estava apontando para nenhuma mulher ou para nenhuma menina. Na verdade, ele não se lembra de ter visto nenhuma garota no caminho deles e que ele não estava fazendo aquilo no sentido que eles achavam que eles estavam fazendo. É claro que os policiais foram verificar esse homem, eles queriam ver se ele tinha uma ficha criminal, se ele
tinha algum histórico conturbado, e o que eles verificaram que não, ele era um trabalhador, ele era uma pessoa, inclusive, que estava sempre ali na comunidade, ele já havia trabalhado em vários locais, e sempre havia muitas boas avaliações com relação ao seu trabalho, e nada relacionado a alguma coisa um pouco suspeita, ou que ele poderia ter sugerido alguma coisa, ou feito alguma coisa de errado. Então, essa pista da van branca, ela foi completamente descartada. Mas naquele dia, né, a cobertura da mídia e a presença de vários policiais na cidade, como eu disse, eles ficavam andando para baixo, para cima. Eles já haviam liberado a trilha, apesar de não ter muitas pessoas andando ali. Mas ali também começou a ter uma grande quantidade de policiais que vieram de outros locais. Então, eles ficavam ali próximo. Então, a presença desses policiais, a mídia divulgando aquele caso, fez várias pessoas irem até o departamento de polícia e falarem um pouco sobre o que elas viram naquele dia. Então, um homem, um pai chamado Eric, ele foi até a polícia quando ele viu o noticiário. E ele contou que na tarde do dia 24 de julho, ele estava com suas duas filhas, uma de 9 e outra de 13 anos, passeando pela trilha de bike, e ele se lembra muito bem de ter visto a April por volta das 6h20, e ele lembra que eles estavam indo numa direção e a April estava vindo na direção deles. E ele se lembra que quando eles cruzaram com a April, a sua filha mais velha a cumprimentou, elas sorriram uma para outra, até porque elas já se conheciam, elas não eram amigas, mas estudavam na mesma escola, elas tinham diferença de 1 ano, então elas se conheciam, elas se cumprimentaram, e eles passaram por ela e logo em seguida eles notaram um homem em uma moto vindo devagar, logo atrás da April. Ele disse que ficou olhando para aquele homem, ele estava em cima da moto, andando muito devagar naquela moto, mas ele ficou olhando para ele porque ele achou estranho uma moto na trilha, porque não era permitido moto na trilha, e ele estava ali andando de moto na trilha. E ele também estava reparando na moto dele, porque era uma moto de fazer off-road e era um tipo de esporte que ele gostava de praticar, então ele ficou olhando aquela moto. Então ele se lembra muito bem dos detalhes daquela moto, ele conseguiria falar exatamente qual era o modelo, apesar dele não conseguir falar sobre a placa, porque ele não conseguiu. Na verdade, ele só achou estranho aquele homem andando de moto e ele reparou na moto que era o tipo de moto que ele gostava. Então, os policiais pediram que ele verificasse qual era o modelo, então ele foi até um computador, ele procurou e viu que era um modelo dos anos 2000, e ele mostrou exatamente modelos para os policiais, eles acharam importante checar aquilo, só que quando eles foram verificar motos daquele tipo, que haviam sido registradas na região, havia uma quantidade muito grande, mais de 250 mil só no estado do Michigan, então eles perceberam que eles teriam um grande trabalho para verificar todas aquelas motos e todos os seus donos. Mas, por um acaso do destino, um dos detetives que estavam trabalhando no caso, que sabia sobre aquela moto, ele, no outro dia, estava voltando para o condado de Armada, porque vários desses detetives não moravam na região. Então, ele estava passando por uma cidade que ficava um pouco antes de Armada, e ele viu uma casa que tinha uma moto estacionada, que era muito semelhante àquela moto que ele havia visto na imagem que foi referida pelo Eric, que havia dado aquele testemunho no dia anterior. Então ele achou aquilo estranho, mas ele então fez uma foto da casa e da moto e levou então até o departamento de polícia de Armada e disse sobre aquilo que ele havia visto. Poderia ser só uma coincidência, claro que poderia ser só uma coincidência, mas os detetives, de alguma forma, eles têm um feeling que, por algum motivo, eles têm um tino para alguma coisa e eles conseguem, sei lá, perceber que pode ser importante aquilo, e ele apresentou aquilo para as outras pessoas que estavam no caso. E claro que eles queriam ir até essa casa para verificar quem era o dono daquela moto. Não custaria nada, até porque era uma comunidade bem próxima ali de Armada.
Mas, enquanto os policiais estavam ali, eles estavam também verificando outros testemunhos, inclusive houve o testemunho de uma professora universitária aposentada, a Mary, que contou que ela e seu esposo, eles sempre iam para a trilha para caminhar, para exercitar. Então, eles sempre iam para lá por volta das 17, 18 horas, e naquele dia, 24 de julho, não foi diferente. E ela se lembra de estar caminhando com o seu esposo quando ela viu a April e o seu cachorro mais à frente. E ela notou que tinha uma moto quase que de lado. Aquele homem parecia estar falando com a April. Eles não pareciam estar tendo uma conversa de amigos, sorrindo. Na verdade, ela achou muito estranho eles ali conversando. Inclusive, esse homem parecia muito mais velho. Ela e seu marido nunca conversavam sobre amenidades que eles viam na trilha, mas por algum motivo, quando ela passou pelos dois, contornou os dois e seguiu o caminho, ela perguntou pro seu marido se ela achava que eles eram namorados, porque ela achou estranha aquela postura. Mas mais parecia que ele estava como que dando um sermão, mas ela não ouviu muito bem, mas parecia que tinha alguma atmosfera muito tensa entre os dois, então ela achou aquilo muito estranho, e ela se lembra que ela olhou muito bem para o rosto daquele homem, que inclusive quando ela contornou os dois para passar um pouco à frente, ela se lembra que ela cumprimentou a April, ela disse oi, sorriu, mas quando ela cumprimentou esse homem, ele abaixou a cabeça e ele não respondeu. E ela achou aquilo muito esquisito, porque a comunidade, todos eram amigos, ou se não se conheciam, todas as pessoas eram muito simpáticas, e ela achou aquela atitude dele um pouco rude, e ela seguiu a caminhada até um pouco à frente, mais uns 20 minutos à frente, e depois ela e seu marido decidiram retornar. E quando eles retornaram, eles não viram mais nem a April, nem a moto e o motoqueiro, e também não viram o cachorro. E eles seguiram para casa normalmente, até que um noticiário, eles viram que havia acontecido aquele crime. Imediatamente ela pensou que aquele homem poderia ter alguma coisa a ver com aquilo. Uma outra testemunha falou sobre o fato de ter visto aquela moto na trilha. Ele falou que estava andando de bicicleta quando viu um farol muito alto. Ele não se perguntou por que aquela luz tão alta, e quando ele se aproximou, ele viu que era uma moto. Então ele passou por aquela moto, ele achou estranho também aquela moto estacionada ali no lado esquerdo da trilha, porque não podia haver motos andando ali, então por que aquela moto estaria estacionada ali? Estava próxima à região Liberty, então estava bem ali no meio do caminho da trilha, mas ele seguiu o seu caminho. Não muito tempo depois, uma outra senhora e sua filha, elas estavam caminhando, elas também se lembram de ter visto a April na trilha, mas o que chamou a atenção delas é que em algum momento elas estavam voltando da caminhada, próxima ali à região Liberty, elas viram o cachorro, ele estava ali parado, próximo à trilha. Elas acharam estranho ele ali de coleira, se perguntaram onde estava o dono, elas acharam que de repente o dono foi até o banheiro, mas eles também viram que ali próximo estava uma moto estacionada, e elas começaram a olhar aquilo, elas pensaram, nossa, mas será que tem alguém aqui? O que está acontecendo? E aí nesse momento elas falaram, vamos cada uma entrar por um lado das ravinas e ver se tem alguém, onde está o dono do cachorro. E foi quando elas notaram um homem saindo das ravinas, ele parecia um pouco assustado, como quem foi pego em um ato estranho, né? E aí elas olharam para eles, elas viram que talvez ele pudesse ter ido no banheiro, então elas deram meia volta e foram embora. Mas no outro dia, elas percebendo que tudo o que aconteceu, elas viram que aquele homem, na verdade, ele fez alguma coisa muito errada, e como elas viram o rosto dele, elas também foram até a delegacia, e elas, claro, queriam fazer um retrato falado que foi solicitado pelos detetives. Então elas fizeram esse retrato falado, a Mary também fez as observações dela, e nesse mesmo instante eles começaram a verificar outras coisas. Eles voltaram lá naquela foto em que o detetive tinha visto numa casa. Como havia muitos testemunhos falando de uma moto, eles foram até lá, queriam saber se essa moto era do homem que morava na casa. Ele disse que não, que na verdade poderia ser de uma pessoa que sempre entregava alguns ilícitos para ele. Então ele deu o nome desse homem, e o nome dele era James Van Callis.
Quando eles colocaram no sistema, eles conseguiram verificar o endereço desse homem. E eles foram até a casa dele, que ficava em uma região bem distante de Armada. Quando eles chegaram ali, eles viram que se tratava de uma propriedade bem grande. E quando eles bateram a porta, um senhor de idade, de cerca de 70 anos, atendeu. Eles perguntaram onde estava o James, ele disse que ele era o James. Eles perguntaram então se ele morava sozinho, ele disse que não, que morava com sua esposa e seu filho e sua nora. Então eles viram que o nome do filho dele também era James Van Callis e que ele tinha em torno de 32 anos, que era mais ou menos a idade que batia de acordo com as testemunhas que viram um homem lá na trilha. Eles perguntaram se ele estava em casa, ele estava, então ele saiu até a porta, também veio sua mãe, a sua esposa. Eles começaram a perguntar se ele esteve na região de Armada no dia 24, ele disse que sim, inclusive perguntaram a roupa que ele estava usando, ele mostrou algumas roupas, inclusive falou para os detetives se eles quisessem levar, eles disseram que não precisava. Então eles perguntaram se ele tinha uma moto, ele disse que sim, e era a moto muito semelhante à que foi vista na trilha. Então os detetives viram aquilo, quiseram tirar uma foto, fizeram mais algumas perguntas, mas ele disse que esteve em Armada, que ele foi até a casa do seu irmão, ele contou o trajeto que ele fez. Então, diante dessas apresentações, os detetives deveriam, então, averiguar todas aquelas localizações em que ele disse que estava, para ver se, de repente, ele teria por algum motivo, ter passado pela trilha. Mas aí eles foram embora, porque eles precisavam verificar isso no sistema. Uma outra coisa que eles verificaram foram o histórico desses dois homens, tanto do James pai quanto do James filho, que é a forma como eu vou chamar eles, e eles verificaram que eles tinham um histórico bastante perturbadores com a polícia. Inclusive o James pai, ele já havia sido condenado no passado por ter tido uma relação íntima forçada com uma jovem, com uma menor de idade. Inclusive, ele foi condenado por isso, ele ficou algum tempo preso. O filho dele já tinha várias passagens por várias contravenções, desde questões relacionadas a ilícitos, a também agressões, uma infinidade de coisas. Então, eles achavam que eram pessoas que eles deveriam ficar de olhos. Quando eles verificaram a questão da moto e a questão do trajeto que ele diz ter feito naquele dia, os detetives verificaram que havia algumas inconveniências e novamente eles chamaram o James para ir dar um testemunho e eles queriam que ele fosse até a delegacia falar com eles. Então eles ligaram para o James, ele disse que ele estava meio sem tempo, mas assim que ele pudesse, ele passaria lá. Só que ele não retornou a ligação e quando ele não retornou essa ligação, o detetive foi até a casa e dessa vez ele não foi bem atendido. Quando o James falou com ele, ele falou que o que eles estavam achando que eles estavam fazendo, eles estavam num caça às bruxas, eles estavam querendo incriminá-lo de alguma forma, ele já tinha dado todas as informações que eles precisavam e que a partir de agora ele não ia dar mais nenhuma outra informação, que era só aquilo e pronto. Ele pareceu muito alterado quando ele falou com o detetive, ele foi muito rude e grosseiro, ele achou aquela atitude muito estranha, ele ficou muito bravo e nervoso. Então os detetives quiseram falar também com o irmão dele. Eles queriam checar o horário em que ele disse que esteve com o irmão dele no momento em que ele esteve em Armada, entre 6 e 8 horas da noite. O irmão dele disse que sim, que os dois estiveram juntos, que eles trocaram mensagem, inclusive quando ele chegou ele mandou uma mensagem e tal. E quando ele pediu esse telefone pro irmão, o irmão do James disse que não iria dar, que eles podiam olhar ali o celular dele, mas que ele não iria dar o celular dele para a perícia. Então eles começaram a achar aquilo muito estranho, eles começaram a ver muitas inconveniências, inclusive o horário que ele esteve no local, eles falaram com outras pessoas, inclusive não batiam, o que poderia dar a entender que ele esteve na área da trilha no momento em que aconteceu aquele ato com a April. Inclusive, câmeras de segurança de um posto de gasolina mostra um motoqueiro em cima de uma moto que era muito semelhante a do James e parecia que era ele, e mostrava o momento que ele entrava e o momento em que ele saía da trilha. Câmeras de segurança do local davam para ter essas informações.
Então, eles achavam que ele estava escondendo alguma coisa, mas eles precisavam ter provas concretas para poder incriminá-lo de algo, e eles continuaram fazendo o trabalho deles, checando todas as informações. Lembra que tinha um retrato falado, esse retrato falado inicialmente ele não foi totalmente correto, vamos dizer assim. As pessoas elas tiveram algumas incongruências em falar sobre detalhes sobre o rosto do homem que elas viram. Inclusive algumas falaram que ele tinha um cabelo cacheado, mas a Mary, a professora universitária, que disse que reparou muito bem nele, disse que na verdade não era cacheado, era um pouco mais liso. Inclusive quando os policiais checaram com relação à questão à propriedade onde o James e seu pai moravam. Eles viram que eles tinham uma plantação de maconha. Isso era permitido na região, mas existia um limite de plantas que você pode plantar. Não se pode, quando você tem essa autorização, você não pode plantar quantas plantas você quiser. Então eles poderiam plantar até 36, eles tinham muito mais. Então eles conseguiram um mandado de prisão para os dois por causa disso. E nisso eles poderiam continuar investigando sem pensar que o James poderia fugir. Quando eles foram presos, imagens, fotos desses homens foram divulgadas e a Mary foi então novamente até a delegacia e disse que o homem que ela viu na trilha naquele dia era o James, filho. Então os policiais, sabendo disso, eles tinham ainda mais convicção de tudo aquilo que ele poderia ter feito naquele dia. Inclusive eles foram presos e eles conseguiram falar novamente com a esposa do James, filho, e ela disse que agora que ele estava preso ela poderia dar um outro testemunho, e ela contou o que ela viu na noite do dia 24 de julho. Ela contou que ele saiu, que ele esteve fora no período das 17 às 21 horas, e que quando ele voltou, ele quis jogar suas roupas fora. Inclusive ele tinha um tênis que ele gostava muito, que ele sempre usava, e que depois daquele dia, logo depois da visita dos policiais na casa, ele pegou aquele tênis e jogou fora, e ela nunca mais viu. Quando eles perguntaram o modelo, ela disse o modelo, e eles verificaram que tinha no fundo do sapato a mesma marca que foi encontrada na pele da April. Então isso era algo chave para eles. Eles também receberam o laudo da perícia do aplicativo do celular da April, e pelo celular dela dava para ver todas as atividades que ela tinha feito naquele dia, onde ela começou o trajeto, os locais que ela passou. E existia algo muito perturbador. Por volta das 18h25, em algum momento, ela parecia que havia mudado o seu trajeto. Em algum momento ela começou a andar mais rápido, até que eles perceberam que esse sinal parou por um determinado instante, e depois esse celular começou a andar a uma velocidade muito grande, e pela hora em que eles viram esse celular se movimentando, era a mesma hora que as câmeras de ruas ali de segurança notaram a moto passando. Então eles viram que aquele celular ele estava sendo trafegado pelo motoqueiro. Então eles perceberam que logo depois daquilo ele deve ter jogado no mato, que foi aonde o cão dos policiais conseguiram achar esse celular. Então havia muitas evidências e ele foi acusado por tudo aquilo que aconteceu com a April. A sua mãe, claro, ficou revoltada, ela quis defender o filho dela, ela disse que nada daquilo era real, que eles estavam acusando uma pessoa inocente. Os seus advogados também disseram que todas aquelas provas que eles tinham eram circunstanciais, porque não haviam um DNA no corpo, mas os policiais, os detetives do estado do Michigan conseguiram fazer muito bem o seu trabalho. Eles foram costurando cada etapa do trajeto da April através do aplicativo do celular que foi rastreado. Então eles conseguiram aquelas câmeras de segurança, conseguiram verificar que ele estava no local. E além disso, houve o testemunho da sua esposa, na época, que no momento do julgamento já era ex-esposa, e ela contou que, inclusive sobre o relacionamento dos dois, que no início era muito amoroso, que inclusive no início James era muito gentil, mas que eles namoraram por 9 anos e ela foi morar na casa dos pais dele, e que ela era presa praticamente, ela não poderia sair de casa sem a autorização dele.
ou sem autorização da família dele, e que ela morava numa situação muito ruim, ela não podia fazer nada, e que ela era realmente uma presa dentro da casa da família. Então ela contou várias situações complicadas que ela passou ali, não só de abuso por parte do James, mas também por parte dos seus familiares. Logo, em 8 de fevereiro de 2016, o James ele foi formalmente declarado culpado de tudo o que aconteceu com a April. E o juiz o condenou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No final do julgamento, a Jennifer, a mãe da April, ela falou sobre tudo aquilo. Ela falou, inclusive, ela se referiu a ele, né, como um ladrão que roubou sua filha e roubou o resto da vida que a sua filha teria pela frente. Ela expressou seu desejo de uma punição mais severa, porém não havia uma pena de morte no Michigan, né, pena de morte no Michigan, e ele recebeu a pena máxima que era permitida no estado. Para preservar a memória, todos os amigos e familiares da April, eles se uniram e criaram um lindo jardim memorial na trilha, e também tem uma linda estátua do cachorro dela. Esse memorial ele é mantido até hoje com a ajuda de voluntários. Em 2018, teria sido uma linda época para a April, seria o ano em que ela teria se formado no ensino médio, entretanto isso não aconteceu. Mas a escola em que ela estudava fez uma linda homenagem, eles colocaram lá uma cadeira branca toda enfeitada para ela, e antes de iniciar a chamada de todos os nomes dos formandos daquele ano, eles chamaram a mãe da April, a Jennifer, e ela foi lá, ela agradeceu a escola por preservar a memória da filha dela. Ela contou o quanto aquilo estava sendo difícil de estar ali, mas que aquele momento seria muito importante para April, e que se ela estivesse ali, ela estaria muito feliz de receber o título honorário. Então, essa é a história da April. É muito triste pensar que ela era uma jovem adolescente de apenas 14 anos, que tinha um grande futuro pela frente, ninguém sabe, né, o que ela teria feito, mas era uma pessoa muito amada pelos seus familiares, amigos. Ela deixou um grande vazio naquela pequena comunidade, todos se lembram do caso, e até hoje ela é lembrada. Muitas pessoas vão até o memorial da April na trilha para deixar alguma flor ou alguma mensagem. Todo ano a sua mãe vai lá e faz uma homenagem à filha dela, inclusive pessoas que ficam trafegando ali na trilha, e quando elas passam pelo local da trilha Liberty, elas param um pouco, elas ficam um tempo em silêncio. É um pesar pensar que tudo aquelas coisas horríveis que aconteceu com ela, aconteceu ali naquele local, que é sempre movimentado. Inclusive ela foi vista várias vezes por várias pessoas, tiveram muitas testemunhas que a viram, mas infelizmente a pessoa que fez aquilo, ela esperou o momento exato em que não tinha ninguém por perto e a atacou, e a gente sabe o que aconteceu depois disso. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje, até o próximo.